Exatamente! Vamos lá, minha gente! Quinta-feira, essa vai ser a última quinta-feira do ano que a gente vai fazer o Piano Live. Agora só o ano que vem. E começa essa época de festa, essa loucura toda de final de ano, que é maravilhoso. E aí não tem como ficar fazendo live, lógico, né? Hoje está todo mundo cheio de compromisso, todo mundo se preparando para o final de ano, se reunindo com a família, uma maravilha. Então, última quinta-feira que a gente vai fazer em 2024. Piano Live. Aliás, tem um histórico de 29 edições do nosso Piano Live. E o mais impressionante disso tudo é que nós temos sempre ali, colado com a gente, dando incentivo, sempre a Rita. Rita, você é maravilhosa. Obrigado, Rita. Sempre do nosso lado, compartilhando, passando as coisas. Você é maravilhoso. Você é totalmente excelente. Quero eu escolher o dia que se... Eu quero um piano acústico. Eu vou escolher para você o piano acústico. 100% de acerto eu tenho na escolha dos pianos que eu faço para os amigos quando eles querem adquirir um piano. Vejo o piano, piano certo para a Rita, piano certo para determinada pessoa, é lá que nós vamos mesmo. Totalmente excelente. E hoje, ótimo que isso aqui tudo vai ficar gravado, vai ficar registrado. Quem não está assistindo agora vai poder assistir depois. E a gente não pode ficar esperando aqui, né? Ter um... A minha linda também já está aí, olha que bacana. Na correria do Natal, todo mundo faceiro e retumbante, que bacana. Então, nós vamos começar a nossa live. O assunto é espetacular. Eu adoro conversar sobre isso. Deixa eu preparar meus apontamentos aqui, porque é matéria que não acaba mais, minha gente. E são coisas que são extremamente importantes para quem está utilizando, para quem tem piano, né? É extremamente importante conhecer alguns detalhes sobre manutenção, afinação, conservação, escolha de instrumento, o local onde ele deve ser colocado. Essas coisas todas são extremamente importantes para você manter o seu piano por muito mais tempo, vivo por muito mais tempo. E mais uma vez eu vou reforçar, o piano é o único instrumento que tem data de validade. Vai ser um dos assuntos que a gente já vai falar. Como o assunto seria perguntas e respostas, se a Rita, você está ali ainda, Maria do Carmo, Maria do Carmo, você é maravilhosa, sempre está junto com a gente, passando as informações, contribuindo com as ideias. Olha o Ivan chegando também, boa noite, Ivan. Esse vai ser um assunto bastante interessante, todo mundo unido. E eu abri o detalhe dessa live com aquela questão, perguntas e respostas sobre pianos acústicos. No ano que vem a gente vai fazer sobre pianos digitais. Mas hoje é bacana a gente falar, e já vem várias edições falando sobre os pianos acústicos. Então, eu vou dar um tempo agora para... Se alguém de vocês tem uma pergunta que já tenha preparado com relação a piano acústico, senão eu já vou fazendo aquele trabalho que eu faço sempre de perguntas e respostas para facilitar até o entendimento, e muitas vezes surgem itens extremamente importantes para você conhecer com relação ao piano acústico. Piano acústico é um instrumento espetacular. Então, vamos lá, minha gente. Alguém tem alguma pergunta para fazer? Enquanto isso, eu já vou disparar os coraçõezinhos ali. Ó. Olha que bonito que fica. Coraçãozinho chegando, e é todo mundo que está aqui é nota 100.
Tem alguma pergunta? Algum item que a gente possa resolver? Atenção. Ivan está ali alegre e retumbante. Vamos lá, então. A primeira pergunta que eu separei, que a maioria das pessoas fazem com relação ao piano acústico, é: com que frequência devo afinar o meu piano? Esse é um item bastante polêmico, porque, imagina, existem diversos tipos de piano e diversos tipos de fabricantes de piano. Uns com excepcional qualidade e outros com a qualidade deixando a desejar. Muitas vezes você, incauto, sem ter a informação correta, adquiriu um piano que não tem essa qualidade toda. O material escolhido não é assim tão bom. Repare que a questão da madeira é uma questão que já vem de milênios, não é nem de séculos. O tratamento de uma madeira, o tempo, o momento certo para o corte, a forma de você trabalhar a madeira requer um conhecimento espetacular. Madeira cortada em tempo errado, madeira verde ou em circunstâncias que não são adequadas, fazem com que o piano sofra. E hoje eu vou dizer assim, boa parte dos pianos que estão disponíveis no mercado, mesmo novos, tem esse problema com relação à escolha da madeira, a forma com que foi tratada essa madeira antes do corte. Então, vamos lá. Deixa eu separar aqui que eu fiz um apontamentozinho bastante interessante para não esquecer de alguns itens. Vamos imaginar o seguinte, como padrão, não é uma coisa fixa, é um padrão, protocolo. Você precisa afinar o seu piano pelo menos 2 vezes por ano. Vamos lá. Se você adquiriu um piano novo, novíssimo, aquele que você chegou na loja e tem aquela caixa toda, aquele invólucro, chega na sua casa, é uma maravilha. Esse piano deve ser afinado pelo menos umas 4 vezes no primeiro ano para compensar o estiramento das cordas e a acomodação do piano à sua casa, ao seu ambiente. Deixa eu separar aqui, que tem gente vindo conversar no WhatsApp, e agora não dá, né? Agora é a hora de live. Então, 4 vezes é interessante você observar. Adquirir um piano novo, um piano tradicional, pelo menos umas 4 vezes no ano, no primeiro ano, você deve dar atenção à afinação para que a longevidade e a manutenção dessa afinação seja bem melhor. Vamos lá? Com relação às teclas, existem muitas variedades nos P's, existem muitas. Há um protocolo, Ivan, há um protocolo que deve ser seguido. Peso do touché das teclas centrais, com o touché das teclas da direita, com o touché das teclas dos graves. Há um procedimento em que você controla a quantidade de gramas, há um peso que o afinador, o técnico, põe para regular esse movimento da tecla. Então, 53 gramas ela desce. 52 gramas ela permanece igual, entende? Então, ele foi regulado em 53 gramas. Chega nas partes mais agudas, bem menos. Chega nas partes mais graves das teclas, bem mais, Ivan. Então, significa que há um procedimento escalonado nas teclas do piano para que você possa, ergonometricamente e evitando acidentes com as mãos, ter um touché, um toque que seja equilibrado. Entretanto, boa parte dos fabricantes muitas vezes passam por cima deste protocolo e deixam os pianos mesmo pianos novos,
deixam o piano com peso, um touché muito pesado ou extremamente leve, não permitindo a desenvoltura. Então, sim, Ivan, existe muita variedade nos pesos das teclas. Isso estou falando com relação aos fabricantes. E no próprio piano, com certeza, há uma progressão de touché que deve ir de uns 60 e algumas gramas até 40 e algumas gramas nas notas agudas. Ou seja, o técnico tem esse trabalho de muitas vezes manter as teclas, principalmente em pianos de concerto, essa regra, esse protocolo tem que ser observado à risca, porque imagina um profissional fazendo um concerto onde exige uma habilidade e uma movimentação dos dedos e das mãos de uma forma espetacular. Isso significa que se o peso não tiver adequado, é um problema para a articulação do pianista. Mais tarde pode causar problemas. Olha, o histórico de bons pianistas que são virtuosos enquanto jovens e quando chegam na fase lá dos 40, 50, começam a ter problema de articulação, é muito grande. Porque a pessoa tem, por exemplo, um Steinway em casa, estuda e está tudo certinho. Quando ela chega lá no palco do teatro, da sala de concerto, o piano tem um outro estilo de touché. Veja que dificuldade é para o pianista profissional fazer concertos. Muitas vezes ele tem que chamar o técnico, ficar do lado dele, para que ele vá instruindo o técnico no formato que ele quer, digamos assim, tocar. Então, realmente, você tem razão. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. A Sônia chegou ali, grande Sônia, outra grande incentivadora. A Sônia é um anjo adorado. Ela está sempre passando. Agora ela está fazendo um trabalho até bem maior nas redes sociais. Ela está colocando uma série de pessoas com uma sensibilidade pianística fantástica, mostrando para as pessoas como é importante tocar piano com sensibilidade, com alma. Isso é muito bonito. E aí aparecem coisas extraordinárias. Sônia, daqui a pouco nós vamos falar do espírito, do Steinway, e você vai ver que eu vou colocar o link do YouTube, na hora que você terminar a live, você vai assistir, você vai perceber Yuja Wang, como é o espírito, é o piano automático da Steinway. Ela vai chegar e vai começar a tocar piano como se estivesse na casa da pessoa. Essa menina tem uma versatilidade, uma habilidade extraordinária. Ela não... Eu espero que ela esteja fazendo um tratamento cultural, térmico, social, elétrico nas mãos de forma espetacular, porque senão ela vai ser mais uma das candidatas a ter problema de articulação daqui a um tempo, porque o nível de velocidade e exigência que ela tem com ela mesma é impressionante. Muito bem-vinda a nossa amiga Sônia, sempre. Vamos ver. Ao adquirir um piano, quando ele chega na sua casa, é verdade que não podemos tocar nele? Claro que pode tocar. Não tem nada disso. O piano chega em casa, você tem que tocar. Piano parado é uma grande sacanagem. O piano não pode ficar parado. Aliás, essa história de chave no piano, por exemplo, que se diz, porque as crianças vão bater, porque vão estragar o piano. Não estraga. A não ser que a criança pegue um martelo, uma chave de fenda e vá destruir o piano. Mas aí ela não precisa nem abrir, ela abre na marra mesmo. Mas em condições normais, você bater com o cotovelo, caiu em cima do piano, não tem problema. Essa história é conversa. O piano é desenhado para tocar de uma forma sensível, espetacular, com uma suavidade incrível e também na porrada. Mãos de Arthur Moreira Lima. Acompanhei um tempo o Arthur Moreira Lima, que faleceu esse ano, quando ele estava fazendo aquele espetáculo na estrada.
e eu tinha montado aqueles 10 modelos de pianos para Michael, lá de Belo Horizonte, ele estava utilizando o nosso modelo 215, 217, eu não lembro bem. Era um 3/4 de cauda. Michael, piano excepcional feito pela Yangshan. Se ele pegasse um piano comum, que não tivesse qualidade, digamos assim, com relação à montagem do piano, um piano de boa qualidade para a mão dele, ele vinha, tocava e arrebentava a corda. Mas não arrebentava a tecla. E não arrebentava o mecanismo do piano. Então, o mecanismo do piano é preparado para esse tipo de problema. Pode ficar tranquila, Rita. O piano ele é feito para você tocar. E quanto mais você toca, mais ele se adapta ao ambiente e ao seu toque. Então, o DNA dele começa a entrar junto na tua circulação, no teu sangue. Toque sempre. Adriana, boa noite, Adriana, que bacana, Adriana está aí também, maravilha. Então já foi. Olha, não esqueçam então, piano novo chegou em casa novo, pelo menos umas 4 verificações de afinação e manutenção do piano novo na casa é importante no primeiro ano. A manutenção regular por um técnico qualificado, o que é bastante interessante, espero que o Fritz apareça, eu já vou colocar os dados do Fritz ali para vocês terem, lá de Belo Horizonte. É importante que o técnico que tenha qualificação prepare, deixe esse piano e ajude você a entender que esse tipo de afinação, esse tipo de controle no primeiro ano do piano vai evitar reparos muito caros no futuro. Tá ali, ó. Já vou botar aqui, ó. Espera lá. Ó o zap do Fritz. Quem está em Belo Horizonte já sabe. O primeiro zap que vai aparecer agora na nossa live. O zap do Fritz. Está ali. O Fritz é um especialista extraordinário, está trabalhando, está substituindo o Guido Franco, que era o grande afinador, a pessoa que me acompanhava em todas as boas viagens que eu fiz para o exterior. Em fábricas de piano, etc. O Guido me acompanhava e eu sempre tenho essa alegria, né, de ter essas pessoas maravilhosas junto comigo, me acompanhando, e assim é que eu aprendo, né? São técnicos espetaculares aqui em São Paulo, o Djalma, Zé Luiz, o Paulo Memoli, o Ricardo, uma série de pessoas maravilhosas que a gente conhece, que quando a gente vai fazer alguma apresentação, tocar, estão sempre junto com a gente para deixar o piano espetacular. Eu tenho uma grande dificuldade de tocar em piano, não consigo tocar em piano que tenha uma notinha ou 2 notinhas desafinadas. Então, eu sempre levo a minha chavinha. Mas o que eu faço no piano? Você é um afinador de piano? Não sou afinador de piano. Eu consigo ajeitar aquela tecla, aquela nota, tecla não, aquela nota, são 3 cordas na maioria das vezes, a cordinha que desafinou, papá, põe uma borrachinha ali, que é um abafadorzinho, você ajusta aquela nota. É bom conhecer com o afinador a forma correta de trabalhar a cravelha para você afinar o piano. É interessante, mas eu levo sempre para que o meu ouvido não sofra. Está aí o Leandro maravilhoso, fantástico. Daqui um pouco o Leandro já vai aparecer o teu canal no YouTube ali também. O Leandro está dando umas aulas maravilhosas. Aliás, aula online, aula presencial com o Leandro, 10. As mãos deles. Sônia, você tem que colocar alguns temas dele também. O Leandro tem uma forma de tocar, um perfil de toque espetacular, né? É realmente incrível a gente ouvir o Leandro tocando. Uma harmonia lindíssima, melodia, um improviso claro, não sujo. Eu tenho pavor de escutar o cara que entra no jazz. Eu não entro no jazz.
Não vou entrar nesse perfil. Leandro é magnífico nisso. Eu não vou entrar porque você precisa realmente estudar, criar um clima, além de conhecer todo o trabalho de escalas e linhas de improviso, de harmonias mais complexas, você precisa ter criatividade em tempo real. A tua cabeça tem que estar boa, você tem que se soltar sempre. Porque senão sempre vai ser aquela fritada de improviso sempre igual. Em restaurantes, aliás, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu muitas vezes entro em restaurante e digo, tem um pianista tocando? Tem. Escuta um pouquinho de, não dá para ficar aqui, porque isso machuca o ouvido. Por quê? Porque o cara toca sempre da mesma forma. Você ouve a primeira música, linda. A segunda é igual. Terceira, só muda o nome, o formato de tocar é igual. Não há um crescendo, não há uma sensibilidade, não há nada. Então, aquilo, sabe, o pianista entra como se não tivesse nada, ele fica fazendo parte do ambiente. Essas coisas não podem acontecer, não pode acontecer com o pianista. O pianista que toca em público para as pessoas, ele tem que viver, chamar a atenção das pessoas para que a música também faça parte da conversa na mesa. E o Leandro é um especialista nisso, né? Salve, Leandro! Vamos lá, minha gente. Já passei o zap do Fritz ali. Segunda pergunta que eu separei, já que não surgiu nenhuma ainda, estou aqui, gente. O que é um aumento de tom ou ajuste de tom? Isso é interessante, hein, minha gente? Quando as cordas esticam acima ou caem abaixo da tensão ideal, o ajuste de tom é necessário para trazer o som do piano de volta ao padrão internacional de 440. Portanto, vamos deixar bem claro, se a afinação do piano não chega em 440, significa que esse piano ou precisa de uma restauração ou já morreu faz tempo. Então, não tem choro, não existe, meu Deus, mas eu vou tentar ver. Não chega em 440, não mantenha a afinação em 440, esqueça. Ou você vai investir na restauração, troca de cepo, troca de cravelha, resolver essa questão, ou joga o piano fora, como faz o pessoal lá fora. O piano fica na rua. Meu Deus, tinha um piano na rua, mas o piano não vai mais nada. É mais caro transportar um piano ruim do que deixar na calçada. Deixa lá na calçada, vem alguém ali e recolhe o piano. Isso geralmente, esse ajuste, geralmente requer que o afinador faça 2 ou 3 ou até mais passagens de afinação para cada corda do piano. Por isso eu falei, eu uso a minha chavinha, mas é interessante fazer o que eu fiz. Eu fui estudar a forma correta de posicionar a cravelha e trabalhar a corda. Eu sempre tive pianos maravilhosos, onde eu trabalhei. Pianos na linha Steiner, na linha Bernstein, na linha Mason Hamelin, esses pianos impressionantes. Se você começa a mexer errado num Steinway, vai dar problema no piano, e muito caro, hein? O conserto de um erro que você possa provocar é muito caro em pianos assim excepcionais. Então é bom conhecer para não dar um chabu, nenhuma dor de cabeça. Meu amigo João não apareceu aí, mas eu vou colocar aqui o link do meu amigo João Guarnieri. Guarnieri, olha o sobrenome dele. O João é um afinador também lá de Ubatuba, mas também é um excepcional professor. Todas as quartas-feiras ele faz uma live maravilhosa. Está fazendo com o Leandro também, né? Olha o Igor chegando ali. Grande Igor. Obrigado, Igor. Boa noite. Já sabe, né? Se tiver a pergunta, eu estou aqui aguardando. Enquanto não aparecer a pergunta que vocês fizerem, eu vou
aquelas perguntas que eu programei que seriam interessantes de vocês conhecerem, tá? Outro detalhe, é bom, se eu estiver falando alguma besteira, alguma coisa, que vocês intervenham, escrevam e digam, Ulrich, eu ouvi assim, 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 assado. Tá? Porque a gente não é dono da verdade. Não. São informações que a gente vai adquirindo com o tempo, com a experiência, e que muitas vezes não precisam estar certas. Hoje em dia, essa gurizada nova está dando aula, muitas vezes, para as pessoas com experiência. Então, isso pode realmente acontecer. Então, escrevam, façam perguntas, e eu vou continuar com aquilo que eu já tinha programado, lógico, né? Se não tem a pergunta, eu faço. Quando um piano precisa ser restaurado? A pessoa tem aquele piano Bentley, ela já ganhou da avó dela, e a avó ganhou quando era menina. Lá se vão quase 70, 80 anos, 90 anos. O que você faz com esse piano? Quando o piano precisa ser restaurado, o toque, o timbre, o exterior do piano declinam com a idade. E eu vou reforçar aquilo que eu já comentei. O piano vai morrer. Ele é como o ser humano. Você olha para ele jovem, lindo, aquela pele maravilhosa, qualquer sol dá certo, tal, combina. Aí chega nos 60, 70, começa a ficar todo aquele troço esquisito, né? E aí chega numa altura que morre. O piano faz a mesma coisa. Dependendo da qualidade do piano, seu uso e manutenção realizada determinarão o quão cedo ele pode precisar de restauração. Então, se você quiser manter um piano por mais tempo, se você tem aquele amor, já saiba, o piano vai precisar de restauração, hein? Ele vai precisar do ajuste, muitas vezes a troca do cepo, troca de cordas. Eu vejo muitas vezes a pessoa troca uma, duas cordas, dois bordões, tudo bem, num caso emergencial, beleza, mas muda completamente a tessitura do trabalho. Então, quando for trocar a corda, troque tudo. É caro, mas, pô. A melhor maneira de decidir, e aí entra aquela história do afinador, do profissional de manutenção, é ter o piano avaliado por um técnico qualificado para determinar as reais condições do piano. Mas saiba, vai precisar de restauração. Olha atenção, eu vou passar aqui agora. Estamos chegando próximo ao Natal. Eu já comentei com vocês antes. A nossa amiga Adélia da Empório Musical sempre tem aquelas coisas maravilhosas. Sabe aquele presente de Natal que se quer dar diferenciado, né? Um bottom, um piano, um bottom com violino, um lenço com teclas, uma gravata com teclas, um jogo de canecas, sabe? Um jogo de utensílios ali da mesa, com notas musicais. Essa identificação é Empório Musical. Está ali tá ali o zap da Adélia, pode pedir para ela o PDF das coisas que ela tem. Agora, para o Natal, fantástico! O que ela tem de coisas diferentes. Então, se você tem alguém que não diga, não sei o que dá de presente, e a pessoa tem ligação com música, já saiba. Adélia, pode entrar em contato com ela ali que vocês vão gostar. Alguma pergunta, minha gente? Vamos continuar então com as minhas perguntas e respostas minhas? Vamos lá! Vale a pena restaurar ao invés de substituir?
Ah, peguei, né? Aí entra aquela velha história. Você já tem um piano por muitos anos. Ele já está pedindo arrego faz tempo. Ele já está com aquele negócio de cateterismo já faz tempo. Isso significa que o piano já está indo por espaço mesmo. Então, vale a pena restaurar esse piano? Ou vale a pena substituir o piano, adquirir um novo? Olha, eu vou deixar esse meu piano aqui com parte do pagamento e assim por diante. O que é mais vantajoso do que ver o que eu tenho visto no YouTube não, no Face, os grupos do Face, a Sônia sabe, acompanha, a Maria do Carmo sabe, a Rita também acompanha todos os dias, o pessoal todo que está aqui acompanha, né? Vendo o piano XR-PTX, tal, 2.500, frete por conta do comprador. Você imagina o que pode ser um piano nesse patamar, onde você vai gastar 2.500 para transportar? Se tiver numa cidade mais distante, é mais, gente. Então vamos lá. Vale a pena restaurar ao invés de substituir? Nem todos os pianos valem a restauração. E muitas vezes em instrumentos menores, o custo de restauração é maior do que o custo do novo. Então não vale a pena, é melhor você comprar um novo realmente. No entanto, e aí nós vamos falar com relação à qualidade do piano que você tem, piano excepcional. Pianos excepcionais são aqueles acima de nota 3, e eu sempre comento. Por exemplo, eu tenho um piano que já faz tempo que eu estou anunciando, eu não consigo entender, porque as pessoas não conhecem de marca de piano. Mas eu estou divulgando um piano August Foster. Piano de cauda August Foster é nota 4. Piano vertical August Foster é nota 3. É piano acima de qualquer coisa. Qualquer marca que você fale aqui do Brasil, que foi produzida no Brasil, não por esses especialistas, alguns deles, por exemplo, esse piano que eu tocava, o C185 da Fritz Dober, que eu estava tocando lá na Tecla Center, e eu uso muito as imagens, as gravações que tem para colocar no YouTube. Esse piano era um piano excepcional, com um mecanismo Renner e produzido, desenhado por Klaus Fenner, que foi um dos maiores técnicos da Berta. Então, é Fritz Dober, mas não é Fritz Dober. Eu tenho um piano agora de 1,63 m, que também é Fritz Dober, é um quarto de cauda. Mecanismo Renner, minha gente. Mecanismo da Steinway dentro do Fritz Dober. Escala dupla, pedal tonal. Então, esses pianos têm a marca da Fritz Dober, mas não são Fritz Dober. O abeto dele, a tábua de ressonância, é italiano, da mesma região lá dos Stradivarius. Piano excepcional, entende? Esse piano August Foster, eu estou divulgando ele, eu acho que é por 15 mil e algo, não é 16 mil reais. Não aparece ninguém para comprar. Esse é um piano para mais 60, 70 anos, com certeza. Então, veja bem, se você tem esse piano nessa linha, nessa faixa de custo que as pessoas compram no Brasil, chegou na hora de dar problema de restauração, não vale a pena. Não vale a pena. É melhor você substituir por um outro piano. Agora, quando você tem um Grand Piano, por exemplo, um Steinway modelo D, alta qualidade, um Berta, um Bösendorfer, um Schimmel, um Blüthner, pianos dessa... O piano também, Estônia, maravilhoso. Tem um Estônia que eu estou anunciando há mais de um ano. Ninguém sabe a marca, não conhece Estônia, mas é um piano dos czares. Piano excepcional. Então, se você tem
por exemplo, um piano desses, que já está com tempo, a sala de concerto, passou 15 anos, 20 anos, o piano já não pode mais. Os profissionais chegam e dizem, não dá mais para tocar nesse piano, vale a pena fazer a restauração, porque é bem mais barato que substituir por um novo. Eu hoje coloquei um tema lá que eu estava tocando, Eye of the Tiger, no piano CFX da Yamaha, 2 milhões e meio. Dois milhões e meio. Então, um piano desses, que passou 15, 20 anos na sala de concerto, ele deve ser restaurado, ele deve ser verificada a manutenção dele e vai passar para outras salas menores, vai lá ajudar no coral, vai ajudar nos ensaios, qualquer coisa nesse sentido. Não vai ficar na sala de concerto, é claro, mas ele realmente pode ser restaurado, deve, o custo é bem mais baixo do que adquirir um novo, que tem esses valores fora do comum. Além disso, se o piano tiver valor sentimental, um detalhe muito interessante, hein? Se o piano tem valor sentimental, e aí eu diria para vocês, não interessa a marca, se é boa ou se é ruim, tem valor sentimental, restaure, deixe o piano em condições, mesmo que o som dele vai ficar meio piano e harpa. Já comentei com você. Você quer classificar se o piano é bom ou ruim? Basta você escutar. Não que seja o seu piano, porque quando você tem o piano em casa, você se acostuma com o som dele e já não sabe mais diferenciar se o som dele é de piano ou dele é harpa. Então você tem que escutar outro piano de outro local para poder diferenciar. Se o som dele tocar como se fosse aquela harpa, porque o piano é uma harpa, você foi, o piano já passou, já morreu. Entende? Então, se o piano tem valor sentimental, mesmo que tenha essa questão, aí realmente justifica-se a restauração do piano. Está ali meu amigo Celso Mantovani e o meu amigo Fritz. Fritz, depois veja que eu já botei o teu zap ali à disposição das pessoas, ali o grande afinador lá de Belo Horizonte, a Sônia, a Flora, nossa diretora, fantástica. Então, agora, já que tem uma equipe grande chegando ali, tem até técnico afinador de boa qualidade entrando na parada. Tem alguma pergunta com relação a piano acústico? Eu já fiz as minhas perguntas e já respondi. Tem alguma ali? Ah, não, e teve o meu amigo ali, pô, já resolvemos uma questão do Ivan, acho que foi, né? Deixa eu ver, quem fez a pergunta aqui? Agora eu me perdi. Acho que foi o Ivan, sim. Ivan Morim, esse mesmo. O Ivan fez a pergunta sobre as teclas, já respondi para ele também. Então, vamos lá agora, minha gente. Tem alguma pergunta para a gente resolver sobre os pianos? Maria do Carmo, pode falar, Sônia. As duas Sônia, Vidal e a Sônia Flora, diretora. Fritz, tem alguma pergunta, Fritz? O Fritz não tem, porque o Fritz sabe tudo, né? Celso Grande e Saudável, o grande urso de Santos. Aquele incentivador. Esse pessoal que está aqui é... Alguma pergunta? Não? Então eu vou levantar os coraçõezinhos aqui. Deixa, vou aguardar se alguém aparece alguma pergunta e vou fazer agora o complemento daquilo que a gente não comentou sobre as curiosidades dos pianos, tá? As perguntas que eu achei interessante que envolvem piano acústico chegaram nesse patamar, é um nível interessante da gente falar. Restauração, manutenção, o que fazer quando o piano é novo, essas coisas todas, entende? Aquilo que a gente comentou, está registrado, quem quiser aprimorar, volta depois, mais tarde, no começo dessa live, e vai escutar perfeitamente o que a gente comentou com relação a isso. E o que a gente comentou com relação à manutenção, sobre piano acústico, é real, é verdadeiro, salvo se alguém me apareça com alguma justificativa bem mais elaborada.
Eu vou falar um detalhe, uma curiosidade muito interessante, e agora saiu da questão do piano acústico, né? 1928, 1930, 1932, não se tem um registro correto, porque aconteceu a Segunda Guerra, a Berkton perdeu a fábrica deles também, foi destruída. Então, os dados sobre esse piano não apareceram. Mas, nessa época, de 28 a 32, a Berkton desenvolveu um piano chamado Neo Berkton Electric Piano. E isso vale a pena vocês darem uma olhadinha, minha gente. Olha que coisa linda isso. É claro que vocês não vão ver agora, né? Mas eu já vou botar o link aqui para vocês, o link do YouTube, para vocês verem o que é que em 1928, 1930, vamos falar, a Bernstein já estava desenvolvendo. Ela fez um piano, vamos chamar um quarto de cauda. Está ali o link do YouTube. Depois vocês vejam com calma, porque vale a pena apreciar do começo ao fim a história desse piano e como ele está ali, né? Pleyel, segundo ela, morto. O piano Pleyel, normalmente, quando saía de fábrica, já era morto. Eu não sei, havia uma história muito grande com relação ao marketing que Liszt e Chopin fizeram com relação ao Pleyel. Piano Paris, uma das fábricas mais antigas do mundo, a Pleyel começou instrumentos musicais no século XVIII, hein? A história da Pleyel é muito interessante, muito intensa e passou não só por pianos, por uma série de instrumentos musicais. Eu acho que começou com o violino mesmo. O pessoal tentou fazer Stradivarius ali, mas Stradivarius é imbatível, né? Então, realmente, o Pleyel, para mim, sempre foi um piano difícil, complicado. Inclusive, o mecanismo dele, para mim, é difícil e para mim é complicado. Mas é uma marca famosa, todo mundo fala, isso é uma questão pessoal, né? Estou falando para vocês de uma questão pessoal. Para mim, não tem condições. Esse piano, esse som, olha, o Gaveau, que é o piano francês, para mim, no meu entender, tem muito mais qualidade pianística do que o Pleyel. E eu fiz vários trabalhos utilizando o piano Pleyel, aqueles de cordas retas, né? Não de cordas cruzadas, inclusive, que são antes de 1860, nessa fase onde o piano cordas cruzadas que apareceram com a Steinway, né? Patente que a Steinway desenvolveu e depois deixou à disposição de todo mundo. Então, Celso tem razão, Celso. Mesmo no começo, o Pleyel é mortinho. Mas tem aquela questão, né? Todo mundo fala em Pleyel e vai falar de Chopin, de Liszt, que era o piano de Liszt, que era o piano de Chopin, tudo começa, Chopin, que é tudo conversa para boi dormir. Não é mesmo. Na casa deles, principalmente Bezendorfer. Sempre Bezendorfer, desde 1828, sempre teve um piano acima de qualquer expectativa. Hoje, nota 6 é Bezendorfer, Steinway e Hamburgo, porque Steinway em Nova York é nota 5. Interessante. Chegou meu amigo Emiliano. Boa noite, grande mestre. Oh, que legal, obrigado. Minha pergunta é: um piano de cauda, um quarto, tem o mesmo volume de um armário? Toquei apenas em dois e achei muito. Tinha os dois pianos. Tá. Olha só, eu vou dar um exemplo para você. Se você pegar um piano vertical da Mason Hamelin, o piano de um quarto, até meia cauda vai ter que ser bom para conseguir vencer o volume dele. O cada Steinway tem um probleminha de afinação, o cada Steinway, que o pessoal meio que resolveu alguns anos atrás.
Ele cai muito a afinação muito rapidamente, mas o volume de som dele é fora do comum, minha gente. Fora do comum. Então, você tem razão, Emiliano. Tem pianos de armário, esse Y, o Y, não lembro agora, fiquei na Yamaha há tanto tempo, esqueci Y1 ou Y, qualquer coisa assim. É um da linha U. Espetacular! Pedal tonal. É um piano para o profissional tocar, exercitar em casa e se sentir seguro no momento que ele for buscar um piano de concerto, um Steinway, qualquer coisa assim. Então, realmente, hein? Deixa eu só ver a comparação que você colocou. Um piano de cauda, um quarto, um armário. Toquei apenas em 2 e achei muito. Tinha os 2 pianos para comparar. Era um Essenfelder. Aí já o piano de armário era Essenfelder e o piano um quarto qual era, Emiliano? O volume de som de pianos como Mason, Emiliano, é muito maior do que muitos pianos de um quarto de cauda. É impressionante. Então, realmente você tem razão. Tem piano de armário que é um colosso. É espetacular. YUS5, tem o 13 e o 5, perfeito. Ali, ó, grande Wanderson, tá com o negócio nas mãos ali, fantástico. É o Wanderson Fritz, melhor afinador de Belo Horizonte. Já tá ali o zap dele, hein, minha gente? Quem precisar estiver em Belo Horizonte, por gentileza, pode procurar o Fritz ali, que é o cara. E se for procurar piano, diga que veio procurar piano pela live, que assim ele divide a minha comissão. Estou precisando trocar meu Jaguar aqui. Mas o Fritz também, ele está lá com o pessoal da Serenata, que é maravilhoso, todos espetaculares. Então, ele tem uma linha de pianos novos lá que são espetaculares. É só falar com ele. Um quarto era Essenfelder e o armário era Zimmermann, não Schimmermann. Zimmermann. Zimmermann. Aí você achou que o de armário tinha mais som do que um quarto. Bom, isso realmente pode acontecer. E em muitos casos acontece com muita segurança. Hein? Quando você tem um bom piano. Eu, por exemplo, estava com um piano. Como é que chama? Ronisch. Piano Ronisch. O piano era antigo, muito bem restaurado, as teclas de marfins estavam brancas, ou seja, a pessoa até que tratou e fez a manutenção do piano, espetacular. Esse piano Rones tinha 1,45 m de altura. Pro piano de cauda bater o som dele, que era o piano que a Chiquinha Gonzaga escolheu, piano da Chiquinha Gonzaga era um Rones. Para bater o som desse piano, tinha que ser um piano quarto de cauda ou quase meia cauda, bom mesmo. E aí estou com o Emiliano. Acertou em cheio. Tem piano de armário que arrebenta. Isso que o Fritz comentou ali, o YU5S. Esses são pianos fora do comum. Esse Felder é um piano bom de estrutura, mas muitos têm problema de afinação. Tem. Perfeito. Exatamente. Muitas vezes a compra de material Renner, etc., não significa que o piano vai ter uma boa qualidade. Quando o piano é montado com peças boas, mas com quem ainda não tem todo aquele conhecimento, não esqueçam, uma das perguntas que eu até coloquei no anúncio dessa nossa live de hoje. Vem cá, por que o piano é tão caro? Por que tem pianos assim tão caros? Hoje eu estava fazendo o orçamento do Espírito, uma pessoa, vai dar aproximadamente 1,5 milhão. O orçamento do piano. 1,5 milhão.
Isso o preço lá. Quando chega aqui, vem os impostos. Vai passar de 2 milhões o piano. Por que esse piano é tão caro? Porque o material, tratamento de madeira, feltro, tempo de secagem e o trato da tábua harmônica do abeto requer um conhecimento fora do comum. Corte, traços de pontes, das cravelhas de colocação, do embuchamento. Só Berta não tem embuchamento, porque criou uma tecnologia nova. Mas a forma de embuchamento, ângulo de cravelha, feltro, o martelo, que tipo de produto é colocado no martelo para ele dar aquele som aveludado fora do comum? Isso é o grande segredo dessas empresas. Então, o piano nesse perfil é muito caro mesmo fora do país, hein? Agora, quando vocês veem esses filmes americanos, vocês reparem, sempre tem um piano de cauda na casa, sempre tem um piano de cauda, um piano de armário, sempre tem um piano. O Brasil é que está perdendo essa. Na época que a minha família comprou piano, a minha mãe comprou piano, todo mundo tinha que ter piano em casa. A minha tia maravilhosa, que devia estar aqui, eu já fiz o convite com ela, tia Marie, lá de Erechim, que é o berço da civilização mundial. 2, 3 pianos em casa. Você entende? São coisas maravilhosas. Todo mundo tinha piano em casa. Vamos lá, minha gente, tem bastante gente chegando. Eu amo o piano acústico. Tem um verdadeiro toque o som, sem dúvida. Tem vida, claro. Pena que o momento não é possível, realmente não é. E eu estou sentindo bastante, por isso que eu passei a minha lista de pianos para vocês me ajudarem aí, porque está difícil para Mademé, estou precisando pagar as contas. O eletrônico veio exatamente para isso. Nós já vamos chegar num item muito interessante, que é o transacústico. Eu tive um Essenfelder e não gostei, pela identidade. Desafinava sempre. Isso que o Fritz comentou, perfeito. Os caras eram muito economizar o cepo. Não só economizar o cepo, Fritz, mas a questão de colocação dos diversos tipos de madeira, porque não é uma madeira específica, você sabe, é um conjunto de madeira para adquirir mais resistência. Ângulo de colocação, de corte, tudo isso influencia na qualidade do cepo. Olha, minha linda Lu, filha amada do coração, não chegou tarde, não, você está sempre no meu coração. Beijo para você, Lu, linda. Ai, ó, a Luísa é do Luísa, exatamente, não tem conversa, tudo em casa, gente. Atenção, vamos lá. Eu ouvi que o Fritz Dober reformado com martelos profissionais custam R$ 4.000. O som mudou absurdamente. R$ 4.000 está baratinho, gastou pouco, mas realmente, quando você começa a utilizar aquilo que eu comentei antes, eu acho que você não pegou, Fritz. Eu, por exemplo, estou com um piano, quarto de cauda, 1,63, 1,63 m, mecânica Renner, escala dupla, pedal tonal, cepo especial, é um cepo muito bem elaborado, cravelhas estão impecáveis, e a tábua de ressonância com abeto italiano, da mesma região lá do Alto Adige. E aí já veio a minha linda dar o sinal dos 5 minutos, mas vai demorar para mandamento, o assunto tá bom. Realmente. Então, é o Fritz Dober, mas não é o Fritz Dober, tem uma sonoridade fora do comum. Eu, aliás, gravei um tema com ele, e vocês vão escutar a qualidade do som, eu vou colocar no YouTube aí. Quem acompanha aqui o YouTube do Ulick já sabe que só tem piano maravilhoso. Hoje eu botei lá o CFX, 2,5 milhões o piano. Isso aí, só o conjunto em martelos, mais 2 mil para trocar, exatamente. O som ficou muito bonito, sem dúvida nenhuma. E Fritz, aquela velha história, se você sabe como tratar o feltro do martelo, se você sabe a química,
para transformar ele mais aveludado, mais metálico, mais do gosto do cliente, você adquire um conhecimento. É bom você estudar, hein, com carinho, porque um dos grandes segredos da qualidade do som do piano é o tratamento que se dá ao feltro do martelo que vai bater na corda. E essa forma de bater na corda é que vai dar uma qualidade sonora absurdamente fora do comum. É bom, isso mesmo, pode estudar. É muita responsabilidade. Se errar, o piano fica meio condenado, porque ele fica com som metálico, exagera demais, né? Realmente é isso ali. Vamos lá, minha gente, que eu quero falar do Transacústica ali, ó. Agora eu vou colocar aqui os dados do meu amigo Leandro Manfredini. Eu já passei? Não, deixa eu ver aqui, pera lá. Eu acho que eu já coloquei o Leandro Manfredini. Aqui, atenção, Empório. Não coloquei aqui, tá o link do Leandro Manfredini no YouTube. Ele está sempre aqui com a gente. Pô, como não? Ai, ai. 1969, minha gente. Em 1969, a produção de pianos japonesa ultrapassa de todos os outros fabricantes do mundo, e a partir de 69 a Yamaha se transforma no maior distribuidor de pianos do planeta, começando a perder agora em 2019 para a Pearl River, lá em Guangzhou, na China. Realmente o que a Pearl River anda produzindo por ano de pianos é algo fora do comum. Já comentei com vocês quando falei de Pearl River. 150 mil pianos por ano. Para mais, gente. O piano mais caro do mundo, eu, na vez passada, tinha comentado, tem uma curiosidade, e não cheguei a comentar sobre o piano mais caro do mundo. Vou falar agora para vocês. Qual é o piano mais caro do mundo? Todo mundo comenta, a Sônia Vidal, inclusive, comentou sobre o Cristal Piano. Cristal Piano tem uma quantidade impressionante. Tem uma fábrica canadense que fez um Crystal Piano para o Lang Lang tocar em 2008 lá nas Olimpíadas de Pequim. Nessa época, ele era o piano mais caro do mundo, valendo 3,4 milhões de dólares. Era um piano vermelho cravejado com cristais. Diamantes, né? Vamos falar assim, a gente chama cristais, né? Alguns complementos eram cristais realmente, alguns outros eram diamantes mesmo. Então o piano ficou caro. Mas o piano mais caro do mundo, indiscutivelmente, não é nenhum deles, Sônia. Nenhum desses Crystal Piano. O da Kawai, por exemplo, também é um piano muito caro. Da própria Steinway, piano caríssimo também, né? Mas o piano da Blitner, cristal da Blitner, que é transparente, ele comercialmente é muito caro. Mas o piano mais caro do mundo, vocês vão se surpreender. Hoje já passou esse valor, né? O piano mais caro do mundo é o piano que foi utilizado no filme Casablanca, para aquela música As Time Goes By. Toque outra vez, Sam. Esse piano foi arrematado por 3, ele foi arrematado por 3 milhões e meio. Mas hoje, ele tranquilamente já ultrapassa os 4 milhões de dólares. É o piano mais procurado que tem. Em segundo lugar, seria o piano do Imagine, o Steinway, que o John Lennon usou para gravar o tema Imagine, que também deve estar nessa faixa dos 3,3, 3,4 milhões de dólares. Também já foi, digamos assim, leiloado, né? Não posso esquecer aqui, minha gente, de passar o link da minha diretora, Sônia Flor. A Sônia Flor está fazendo um trabalho espetacular, hein?
espetacular, mostrando partitura, mostrando as notas de forma bem tranquila, bem pausada, sem dor de cabeça. Aquela maravilha que todo mundo que está aprendendo e não entende essa relação de partitura, solfejo e piano, ou instrumento musical, ela está descrevendo aquilo de forma incrivelmente simples, fácil de entender. Então, está aí o link para quem quiser conhecer. Sônia Flor é a nossa diretora de edição e de imagem. E a gente, por favor, hein? Pode colocar lá um ok ali, clica lá no joinha, não dê moleza ali, não, porque o único precisa trocar o Jaguar. Olha só que interessante essa notícia. Todo mundo fala daquele piano Samick. Ah, piano Samick isso, piano Samick assado, não gostei. Não. A Samick tem um piano fora do comum. E os pianos de cauda, além de fora do comum, têm preço. São pianos que você pode adquirir com valores bem abaixo dos tradicionais, dos pianos tradicionais da mesma linha, do mesmo tamanho, só que com uma qualidade incrível. Olha a Marilza chegando. Bem-vinda, Marilza! Se tiver alguma pergunta, já sabe. É só colocar ali que ainda tem uns 3, 4 minutinhos para a gente responder. A Samick adquiriu ações da Steinway em 2009, hein? Estamos em 2009, um ano depois que a Yamaha comprou a Bösendorfer. A Samick adquiriu ações da Steinway num nível que eliminasse o pagamento de débitos que a Steinway tinha e poderiam levar a Steinway à falência. Então, a Samick sempre, o pessoal da Samick, o coreano, sempre teve uma visão de ter um piano excepcional. Por isso, ele adquiriu várias empresas boas de piano. Inclusive, ele comprou até, eu acredito que foi por completo, depois ele se deu para o governo alemão. A Bechstein ficou um bom tempo nas mãos dele, hein? Ou seja, ele tem uma excelência. Quando o Klaus Fehner veio trabalhar na Fritz Dober aqui, daqui ele foi para trabalhar para a Samick. Exatamente. Então, a Samick foi a grande salvadora da falência e da destruição do piano mais excepcional, e não poderia acontecer, que é o piano Steinway. Outra querida amada do coração, que tem uma voz fantástica. Atenção, Tari, olha que impressionante o link do YouTube. Adriana! A Adriana tem uma voz linda. Vale a pena vocês darem uma olhadinha e incentivar o canal dela, maravilhoso. Victor! Totalmente excelente. Victor, nós estamos falando de pianos acústicos. Eu já fiz um elenco de perguntas e respostas. Já passei, depois você dá uma revisada ali nessa live, ela vai ficar registrada, inclusive o chat vai ficar registrado, porque é bom ver essas perguntas e respostas, né? E veja lá o histórico de perguntas que a gente fez. Mas se você tiver alguma pergunta para fazer, é agora o momento certo. Totalmente excelente. Vale a pena assistir, sim. As perguntas e respostas sobre pianos acústicos que eu já descrevi, Victor, estão impressionantes e vão entrar direto em consonância com aquilo que você busca, as informações que você busca com relação a piano acústico. Continuando aqui, minha gente, eu preciso chegar no... Aqui, cheguei. Ali, essa anotação aqui é genial. Marilson, um abraço para você, gratidão a minha. Pô, fantástico, tio. A Yamaha introduz o U1TA, o Transacoustic Piano. Essa nova tecnologia tem por objetivo evitar o complexo processo de desmonte da característica dos pianos acústicos. Uma forma de manter viva a arte de produzir pianos. E isso a Yamaha já está percebendo faz tempo. Todo mundo está vendo que o piano acústico está morrendo.
É aquilo que eu comentei, final do século XIX, 5.000 fábricas importantes de pianos no mundo. Hoje, não tem 50, no máximo 100. 50 boas fábricas, 100 fábricas produzindo piano no mundo que tem alguma, sabe, que não é aquele fundo de quintal. Não deixa, esse pessoal de fundo de quintal tem alguns que não deixam de ser excepcionais pianos. Mas eu estou falando de marcas comerciais. Então, para que vocês possam entender o que é o Transacústica Piano e a excepcional inovação tecnológica, depois, com calma, deem uma lida aqui, ó, na própria plataforma da Yamaha, está descrevendo como funciona esse piano maravilhoso. Vale a pena de vocês darem uma passadinha lá. O piano Transacústico, é importante você observar com relação ao Transacústico que ele é um piano acústico, ele não é um piano digital. Os pianos transacústicos têm a ressonância, a reverberação produzida pelo tampo harmônico, pela tábua harmônica, que é uma tábua harmônica de excepcional qualidade. Normalmente são feitos no Japão, realmente, né? Ao incorporar o toque e o tom de um piano acústico Yamaha com a tecnologia transacústica, esses pianos inspiram, trazem à tona um nível de criatividade e expressão emocional. E o Uri que vai mostrar para vocês, eu tenho algumas gravações que eu fiz com Transacústico, um deles eu vou colocar aqui à disposição para vocês chorarem. É sabe aquele vídeo que a gente assiste e o Uri que diz assim, ó, não pode chorar, hein? Vale a pena. Vocês vão escutar, acho que eu separei a música Ne me quitte pas. Esse tema é excepcional e num transacústico ficou fora do comum. Essa tecnologia inovadora do transacústico aprimora a experiência de performance ao incluir som digital diretamente na tábua harmônica. Diretamente, como se ela fosse um alto-falante. Ou seja, não tem sistema, você não liga o transacústico no sistema de som. É a tábua harmônica que reproduz o que você está tocando. O próprio piano se comporta como sistemas de alto-falantes acústicos independentes. Como resultado, as vibrações, aquele processo de ressonância simpática, que é natural do tampo harmônico, do case e das cordas, adiciona uma dimensão completamente nova à forma de você tocar, dando a ele um calor, uma profundidade fora do comum. Não tem como explicar. Cada transacústico e piano é equipado com aquele sistema também silent, que é aquela forma de você tocar e botar fone de ouvido e ninguém fica escutando. Ele silencia o som do acústico e passa a transmitir o som do sistema digital. Então, o transacústico, além de ser transacústico para o sistema normal, ele funciona como um piano digital e também como um silent. E outra coisa que é interessante, ele tem 19 vozes pré-instaladas, para combinar com uma variedade muito grande. Vamos lá, EPs, o próprio órgão Hammond está lá disponível, strings, um synth strings, alguns tipos de pianos diferenciados. Quando o piano desafina, você pode desligar o som do piano acústico e tocar só o digital que está sempre afinado. Entende? Então, é uma opção cara, não é barato. Eu não vou dizer assim que é para afugentar, não. É quem puder, deve ter um piano desse, porque ele é realmente a solução. Quando você tem um problema de uma nota, estourou a corda ou qualquer coisa, você não deixa de continuar tendo o piano nas mãos, né? E aí, minha gente, eu vou deixar com vocês aqui
Duas sugestões de quem? Do maior pianista do mundo, tocando no transacústico e piano. Quem é o maior pianista do mundo? Gullick. Tá aqui, ó, o piano que ele usa para praticar. Esse piano toca até sozinho, ó. Para quem está de aniversário em dezembro. Repare, eu deixei 2 links ali, minha gente, do Transacústica. Vamos ver se ele pegou. Deixa eu ver aqui. Não, eu vou separar um por um deles, senão vai ficar, ó. O primeiro link do Ulick tocando no Transacústico. Eu acho que esse é o Nemequitepá. E o segundo link, acho que esse aqui é o Carruagens de Fogo, quando eu estou pegando fogo. O pianista, quando ele é bom, ele pega fogo quando está tocando. Então, depois, vocês com calma, se quiserem escutar, vale a pena. É impressionante escutar a qualidade do som desse piano. Como você consegue dimensionar ideia, criatividade, Adriana? Criatividade. Isso te passa uma segurança. Vale a pena você fazer um consórcio, guardar o dinheiro numa poupança especial, fazer qualquer coisa. E aí ligar para o Ulick e dizer, Ulick, eu quero um transacústico e piano. E a gente vai dar um jeito disso. Olha ali, ó, mais uma primavera para Marisa. Parabéns, já saiu até a musiquinha no piano do Ulick. Fala, Fritz, vamos lá. Mesma amostra nos teclados, não é nada muito diferente, mas no transacústico, o fato de jogar as vibrações da tampa harmônica faz uma baita diferença. E o Sarit é função absurdamente útil. Exatamente. O som, os pianos transacústicos, eu toquei já nos meia cauda, quarto de cauda, nesse que eu estou gravando ali onde era a Yamaha Music School, a pena que fechou aqui no Brasil, né? Mas eu vou comentar com vocês que o som do piano, a qualidade do piano acústico é fora do comum. Para o nível de cada um dos pianos é fora do comum. Então o piano já é bom de cara. E quando você liga um piano acústico, o string soando na tábua de ressonância, você fica encantado. Quando você joga, eu gravei, eu acho que Tico-Tico no fubá, com 2 pianos, um piano tradicional, uma pimenta, um piano bem apimentado, o Tico-Tico no fubá parece um piano fora do comum, fora estratosférico. Né? É um espetáculo. Então é isso mesmo, Adriana. A hora que se puder, e você for escolher um piano, mesmo que seja um vertical, já pense num transacústico, que é a tecnologia de ponta. Imagine que cada ano a inteligência artificial já está sendo estudada pela Yamaha faz mais de 20 anos, hein? Não esqueça que os teclados arranjadores Yamaha já usam há muito tempo, os órgãos STE já usam há muito tempo, muito antes de falar sobre inteligência artificial, e inteligência artificial na mão esquerda. Ou vocês acham que todo aquele equilíbrio de harmonia é o quê? É uma forma extremamente inteligente de você poder tocar os acordes, principalmente os dissonantes, inversões de contrabaixo, toda aquela linha harmônica que a partitura pede, sem esforço nenhum, com a mão esquerda. Então, realmente, vale a pena você ter sempre à frente, junto com você, um instrumento que esteja atualizado. Adriana é uma candidata para esse tipo de piano. Imagina a gravação que você não vai fazer com a tua voz maravilhosa, né? Espetacular. Deixa eu ver o que encerra aqui. E aí, minha gente, só para encerrar e não perder a linha Steinway, que daí já começa a ser piano caro de verdade mesmo, em 2015, a Steinway, vendo que o mercado de piano digital estava crescendo muito e ela não era digital,
a Steinway anuncia um piano híbrido, chamado Spirio. Você imagina se ter em casa um piano Steinway, onde você possa ter a Yuja Wang tocando na sua casa. Esse é o espírito da Steinway. E aí eu vou passar para vocês, o primeiro vídeo tradicional. Sônia, você vai adorar essa aqui, Sônia. Sônia Vidal. Sônia, olha que incrível. Está aqui a Yuja Wang tocando na sua casa. E o segundo é a forma, digamos assim, de explicar como é que o espírito funciona, aquela loucura toda, né? Ali, Mauro! O Mauro é um grande parceiro dos nossos vídeos maravilhosos. Seja muito bem-vindo, Mauro. Precisa caber, poxa. Realmente, eu vou contar para vocês uma das coisas que a gente já comentou na primeira pergunta. Por que o piano é tão caro, né? Por que os pianos maravilhosos que a gente quer são tão caros? E aí a resposta foi aquela questão, envolve uma linha de conhecimento e marcenaria e técnicas muito difíceis, muito complexas, e são muito caras de se colocar à disposição. Por isso, o piano realmente está, não é caro. A forma de se colocar a tábua de ressonância, o Mason Hamelin, por exemplo, tem aquele sistema de tensor resonator que mantém a vida do piano, vida útil do piano por muito mais tempo. O piano Bechstein, que não usa o embuchamento para manter a afinação por mais tempo, uma forma diferenciada. O Blitner, com alíquotas, 4 cordas, né, na região mais aguda do piano, transformando o som das notas agudas num cristal fora do comum. Então, toda essa tecnologia, todo esse conhecimento, juntar todo esse pessoal que são pessoal de marcenaria, mas que ganha bem, né, gente? Esse é o detalhe. Não é fácil manter essa gente. É aquilo que eu comentei sobre o Klaus Fenner e esse pessoal que montou. Eu estou com esse piano lá, hein? Para quem quiser um Fritz Dober, R$79 mil. Um Fritz Dober totalmente fora da Fritz Dober. Ele é um piano excepcional, porque mecânica Renner muito bem acoplada ao piano quarto de cauda. Escala dupla, para deixar o som mais encorpado. O abeto italiano, uma tábua de ressonância que não tem como você não imaginar uma qualidade fora do comum do som do piano. Pedal tonal, para aquele pianista mais exigente. Sostenuto, entende? Então, é um piano, assim, fora do comum, com preço de piano brasileiro. R$79 mil, é só procurar o Ulick alegre, retumbante. Mas eu falo para vocês, esse piano August Foster, vertical, que eu tenho, por 15.900, eu acho que é o valor dele, é fora do comum, não tem como. Esse é um piano fora das dimensões. Facilmente era um piano para ser vendido em lojas de instrumentos musicais famosas aí pelo Brasil varonil por pelo menos R$30 mil. Então, são achados assim que a gente consegue, que são fora do comum. Minha gente, já passei bem do tempo, queria agradecer. O ano que vem a gente continua com as nossas lives, porque esse ano agora é Natal, Ano Novo, está todo mundo envolvido com essa maravilha que é o Natal, Ano Novo. Mas em janeiro a gente retoma o Piano Live, para que a gente possa ficar sempre conversando sobre fabricantes, piano e esse instrumento que a gente gosta. A Adriana é uma pessoa de casa, Maria do Carmo, uma pessoa maravilhosa. Olha só, o Mauro, que está sempre incentivando. Cada vez que o Mauro vê um vídeo da gente, ele põe uma delicadeza fantástica, põe um comentário sempre para cima. É muito bacana de ver isso, né? O Igor, que está sempre aparecendo aqui nas nossas lives. O Urso, grande Mantovani,
Esse é um coração maravilhoso, um músico excepcional, lá de Santos, fora do comum. Sônia, que é a nossa diretora, a diretora é do coração. Ela já sabe, estamos sempre conversando em casa. Boa parte das edições, boa parte não, 99% das edições de vídeo que eu tenho são feitos por ela. Ela é maravilhosa, fora do comum. Adriana, que tem uma voz fora do comum, fantástica, realmente se merece um piano transacústico em casa, vá se preparando porque vale a pena. Vidal, a Sônia do coração, sempre agora colocando e colaborando com os pianistas, né? Trazendo sempre bons pianistas à tona, é uma coisa maravilhosa. Fritz, um abraço para você, Fritz. Não esqueça, estamos sempre juntos. Nós não temos folga, né, Fritz? Não tem essa história de Natal e Ano Novo, a gente vai ficar na ativa sempre. Então, quem precisar é só procurar a gente pelo Zap. Não tem conversa, nós estamos ali. Bom Natal para todo mundo. Aqui a Marilza, alegre, a minha linda, maravilhosa, sempre aquela mensagem, a organizadora da turma quente. Um beijo para vocês. Contagem regressiva chegando. 3. Ó, não esqueçam, minha gente, compartilhem. Peça para o pessoal se inscrever aqui no canal. Olhar essas lives que a gente tem, foram 29 edições até agora. Uma mais excepcional que eu quero saber a história da Yamaha, tá lá, a história verdadeira, não aquela história de plataforma, de livrinho, de revista e coisa e tal. A história de verdade, como ela realmente aconteceu. História da Besendorfer, a história do Paulo Fazioli, que é maravilhosa, tá tudo ali. Inscrevam-se no canal. Ó, a sinetinha aqui, ó. Sininho de notificação para o Unificar alegre e retumbante. Já deu um joinha ali também para deixar mais legal. Já estava com 150 pessoas, tem 12 joinha, não pode. Todo mundo tem que ir para lá, né? Direto no joinha. A minha amiga Rita está sempre desde cedo. A Rita vai acompanhar a gente. Ela não tem férias também como nós, né? Não tem essa história. Ela já está aqui com a família dela em São Paulo, maravilhosa. Todo mundo alegre. O Vitor Agostini! Que maravilha, Vitor, você participar hoje aqui com a gente, hein? Espetacular. Maria do Carmo é a nossa mecenas, né? Além de tudo, ela colabora com a gente. Maria do Carlos, muito obrigado. Gratidão nesse ano de 2024. São exemplos maravilhosos que nos fazem crescer, que nos fazem crescer, nos sentir mais firmes, mais sólidos, né? Obrigado. Estou vendo todo mundo aqui, ó. Igor, Feliz Natal para você também, Igor. É maravilhoso. Vamos lá, minha gente. Eu estou enrolando aqui. 3, 2, Feliz Natal!